Boa noite, meus amados. Espero que sua semana tenha sido maravilhosa na presença de Deus e que essa próxima semana também continue do mesmo jeito, né? Sobre o cuidado, sobre a proteção do Altíssimo, né? Sobre os cuidados do Autor da vida. Eu agradeço a você pela sua presença, né? Aqui virtual. Comunico que toda quinta-feira nós estamos continuando com o estudo bíblico, tá? Não parou também não, tá? Além dos cultos gravados no domingo à noite, nós temos os cultos de quinta-feira também, né, cuidando de estudos da Palavra de Deus, trazendo temas relevantes ao nosso tempo. Então, contamos com a sua participação. Amém? Não importa o número de visualizações, o que importa é que as pessoas sejam edificadas por ela, né? Mas se você não viu, você não consegue ter acesso ao conteúdo. Então, visualize também os cultos de quinta-feira. Amém? Vamos orar, vamos começar fazendo aquilo que a gente mais gosta, né, que é agradecer a Deus, a estar em sua presença. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, porque sentimos a tua presença, Pai, mesmo quando não podemos ver, porque provamos o teu cuidado, Pai, mesmo quando não nos apercebemos disso, Pai. Porque mesmo em meio às dificuldades, Pai, nós somos mais que vencedores, porque mesmo enfrentando dificuldades, Pai, nós temos certeza da vitória, porque o Senhor está conosco, Pai. Abençoa as famílias da tua igreja, Pai, aquelas famílias que estão parcialmente presas dentro de casa, Pai, aqueles que não podem sair, Pai, por motivo de doença, por motivo de saúde, Pai, por motivo, Pai, de prevenção. Que o Senhor esteja os guardando, os protegendo, Pai, que a tua igreja possa, Pai, ser atuante na vida dessas pessoas, Pai. Que o bairro de Alvorada, Pai, sinta o cuidado, o amor de Deus através da nossa igreja, Pai. Fala conosco, Pai, através das músicas, através da mensagem, Pai. Fala conosco através do teu amor e do teu cuidado, Pai, como o Senhor já tem falado, Pai, ao longo de todos esses anos, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu não sei em qual realidade você tem buscado a verdade, em onde você tem buscado o seu alimento durante esse tempo todo, mas eu vou te dizer que a verdade tem um nome, o nome dela é Cristo. É o dono de tudo isso que a gente tem vivido, desse tempo louco, dessa aflição maluca e desse cuidado absurdo que nós temos experimentado. Então, assim, o nome disso tudo que temos vivido é Cristo. Pera. Antes de começar o louvor, eu vou pedir um favor para vocês, né? O Guto já tinha esquecido, mas eu vou lembrar. Tá vendo esse link que está aqui em cima aqui, ó? Copia ele e manda para todo mundo aí, ó. Manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda por e-mail, por Instagram, manda para o seu vizinho, para os seus primos, para o seu cachorro, manda para todo mundo. Porque nesse momento aqui, ó, vamos todos adorar ao nosso Deus, ao autor da vida, o autor de toda a criação. E eu não espero de você menos do que todo entusiasmo, toda alegria, porque apesar de estar na sua casa, esse é um ambiente mais seguro para que você cante, para que você adore, para que você bata palmas. Aí não tem ninguém de estranho, você tem toda a liberdade, você está num ambiente que você conhece. Então, depois de compartilhar, deixa um momento agora conosco, eu quero te convidar, com todo entusiasmo, com toda alegria, a cantar e adorar o nome do nosso Deus. Amém? Amém. 1, 2, 3... Vivem buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Vivem buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o
autor da vida. A vida terá um sentido bem melhor se você nele acreditar. Não perca tempo e deixa o momento de sua vida transformar. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Vai, Guto! Amém. Dá vontade de cantar o tempo inteiro, né? O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. Né? O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está onde ele sempre esteve, controlando toda a natureza, controlando todo o universo. Né? A Bíblia fala que se não fosse isso, o universo teria sido consumido faz tempo, as estrelas cairiam do céu. Né? Se você abrir sua Bíblia e ler direitinho, você vai ver quem sustenta esse universo todo em pé, é Cristo. Amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos estanejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Não vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu amado, muitas pessoas têm fracassado na fé porque têm mudado o seu alvo, têm colocado seu alvo em coisas que não estão em Deus. O alvo delas tem sido outras pessoas, tem sido a imagem de pessoas, de pastores, de líderes ditos evangélicos, mas as pessoas são homens, meus amados.
Nosso alvo não está aqui na terra, nosso alvo não é um carro novo, nosso alvo não é uma casa, não é nada disso. O nosso alvo é Cristo. A gente fala assim, eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, porque o seu alvo é Cristo, meu amado. Quando o seu alvo for Cristo, você vai ver a diferença na sua vida. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, Ninguém vai me deter. meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Quando o homem se encontra com Cristo, duas coisas podem acontecer. Ou ele é transformado, porque ele não resiste a Jesus Cristo, ele não resiste ao seu amor, o Espírito Santo trabalha de forma poderosa. Ou ele rejeita. Só que existe uma situação que nós precisamos nos atentar. Nós nos encontramos com Cristo, mas muitas das vezes queremos manter aquilo que somos, aquilo que éramos. Queremos mesclar, né, a velha criatura com a nova, meio a meio, como se fosse uma espécie de yin e yang. Não sei se vocês já viram esse exemplo, né? Mas a nossa oração como cristãos tem que ser: Deus, cria em mim um novo coração. Porque pregar a santidade é fácil. Quando a gente escuta falando, não, quando você se converte, você tem que ser santo, você não pode mais errar, a gente acha que é um caminho impossível. Mas eu vim aqui te contar uma verdade. Esse caminho é difícil, mas ele não é construído da noite para o dia. Um coração novo, um coração puro, limpo, é construído a cada passo. E no caminho com Cristo, cada passo é uma chegada. Então nesse momento, eu te convido, com essa canção, pedir a Deus, peça a Ele que crie em você um novo coração. Um coração puro e renova um espírito inabalável. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar para trás. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser.
coração de Deus. Cria-me, ó Deus, cria-me, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, sem olhar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Enfim, somos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite, meus amados. Na mensagem de hoje a gente vai tratar sobre uma coisa que eu particularmente gosto. A gente vai falar sobre construção civil um pouquinho, mas a gente vai entender o tema ao longo da leitura. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos de 24 até o 28. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, o compararei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. E aconteceu que Jesus concluiu seu discurso e a multidão se admirou de sua doutrina. Feche seus olhos. Um minutinho só. Amado Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque através dela somos edificados, Pai. Através da tua palavra, Pai, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza de quanto o Senhor tem cuidado de nós nesses instantes, do quanto somos dependentes do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque através da tua palavra nós temos experimentado um amor, Pai, que não podemos acreditar, Pai, olhando apenas com os olhos humanos, Pai. Um amor que transcende, Pai, todas as fronteiras de cuidado, todas as fronteiras do que entendemos como seja o amor, Pai. É um amor maior que o amor de uma mãe que arrisca sua vida para dar à luz a um filho. É amor maior que de um pai que trabalha a semana inteira para poder fazer a vida do seu filho mais confortável, mais tranquila. É um amor maior que um amor de vó que entrega todo o seu tempo e cuidado aos seus netos.
O amor do Senhor é algo incomparável. Através da Sua palavra, através do que o Senhor tem falado a nós, nós temos a certeza que se não fosse esse amor, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Obrigado, Deus. Que a Sua palavra fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, meu amado, Jesus aqui ele nos traz um exemplo da construção civil para falar de uma realidade que muitas vezes a gente esquece. A realidade de onde temos apoiado a nossa vida. Em cima do que nós temos construído, né? Jesus, ele vem falando de um homem prudente, né? Um homem sensato e um homem louco, um homem insensato, um homem imprudente, né? Um deles construiu a sua casa sobre uma rocha e o outro sobre a areia. E quando as duas casas foram colocadas sobre as mesmas condições, uma ruiu e a outra continuou em pé. E hoje, nesses dias que nós estamos passando, nós vemos a situação se repetindo. Nós vemos algumas casas caindo, algumas pessoas que estão largando a palavra de Deus e outras pessoas que permanecem em pé. E a diferença de uma para outra não está nos parâmetros construtivos, não está na beleza, está sobre onde foi fundada. Quando a gente vê Jesus falando, né, a gente tem a primeira informação, que ele não nos dá informação nenhuma sobre as características da casa. Ele não diz se é uma casa de 2 andares, ele não diz se é uma casa com vários moradores, ele não diz se a casa é bonita, se tem um reboco legal, ele não diz nada sobre a casa. Quantos cômodos tem, quantos pavimentos, qual o revestimento, como é a sua aparência externa. Meu amado, Jesus não olha para isso. Muitas vezes a gente está construindo uma casa e se eu pedir para você para fechar seus olhos agora, você provavelmente vai pensar nela por fora. Você raramente vai pensar na fundação dela, sobre onde ela está sendo edificada. Provavelmente você vai pensar na cor das paredes, você vai pensar no acabamento das janelas, você vai pensar no tipo de piso que você quer para ela. Mas dificilmente você vai pensar em onde ela está sendo sustentada, onde a gente está depositando as cargas dessa casa. E é isso que atrapalha a vida das pessoas. As pessoas elas estão muito ligadas àquilo que é exterior, sendo que a espiritualidade ela vem de dentro. As pessoas elas estão muito preocupadas em parecer do que ser. E as casas vão sendo construídas, e quando eu digo as casas, entenda que a minha vida e a sua acabam sendo construídas sobre uma estética bonita, sobre uma preocupação interessante com o nosso corpo, com o que as pessoas pensam de nós, mas quando a gente para pensar a realidade, nada disso é importante, né? Jesus dá o exemplo lá em Mateus 21, 18 e 19, que diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nada, senão folhas. E disse: nunca mais nasça de ti fruto nenhum. E a figueira secou imediatamente. Muitas pessoas vivem nesse contexto, amados. São uma árvore frondosa, linda, cheia de folhas. Você quer chegar perto delas, você fala assim: eu vou aproveitar dessa sombra maravilhosa que existe nela, eu vou provar desse fruto do Espírito maravilhoso que existe nela. Mas quando a gente chega perto dessa pessoa, não tem nada senão folhas. Não tem nada que não seja uma aparência de santidade, uma aparência de coisa boa. E quando a gente entra em contato com aquilo, a gente vê que não tem fruto nenhum. É só uma aparência. E nos dias de hoje, várias pessoas estão construindo a sua espiritualidade em religiosidade, em aparência, em estética, em folhas bonitas, numa aparência vistosa, em algo que parece ser santo, em algo que parece ser agradável, e na verdade não é. Na verdade, é justamente o contrário. Essa aparência traz para si pessoas e com isso traz decepções, meu amado. As pessoas elas estão construindo uma aparência falsa. As pessoas estão se importando com o que é externo. A pessoa está se preocupando com o que é telha e a casa está afundando, está caindo, está desmoronando. A pessoa está pintando aquela parede bem bonita, sendo que naquele terreno, na primeira chuva, aquela casa vai cair. Nós não estamos nos preocupando com as informações que nós temos sobre aonde nós vamos construir. Estamos preocupados com essas questões estéticas, com a beleza e a qualidade das músicas que cantamos,
e não temos um louvor sincero, estamos preocupados com como a pessoa fala, se ela fala bem, se ela prega mal, e não estamos nem aí para o conteúdo. Estamos preocupados em mostrar para as pessoas que somos crentes através da nossa aparência e não da nossa atitude. Estamos preocupados em falar através de palavras que temos provado o cuidado de Deus, mas através das nossas atitudes nós nos mostramos desesperados. Nós nos mostramos de maneira totalmente diferente, meu amado. Pare de viver uma vida de aparência. Jesus não falou nada sobre a aparência dessa casa. Jesus não falou nada sobre como ela era. Jesus falou sobre onde ela estava plantada. A partir de ali que se constrói uma casa. Ninguém constrói uma casa comprando primeiramente as telhas, né? O baiano está ali me escutando e sabe disso, deve estar rindo. Imagina só, baiano, a pessoa comprando telha, comprou o terreno, o que a gente faz? Compra uma telha bem bonita. Não, meu amado, vai cavar esse terreno até achar uma terra dura, até achar uma pedra, até achar uma rocha para você poder começar a construir. E muitas vezes a gente se preocupa tanto com a estética que a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de estudar, a gente esquece das coisas. Outra coisa que também quando a gente olha é que Jesus, ele não nos traz informações sobre os critérios de cálculo. Ele não nos traz informações sobre o tamanho de uma viga, ele não nos traz informações sobre como o cara calculou aquilo ali, como ele chegou na quantidade de ferragem nas coisas. Ele não nos traz informações nenhuma sobre isso, meu amado. Ele nos faz apenas sobre a fundação, sobre aonde estava sendo construído. E muitas vezes a gente olha e pensa, e qual era o material que ele usou? Era concreto? Era madeira? Era papelão? Não, meu amado, não tem nenhuma informação sobre isso no texto, né? Qual modelo de cálculo? Para você que não conhece, existem 3 ou 4 maneiras diferentes de você calcular. Você pode ir pelos métodos finitos, você pode ir por diversas maneiras diferentes até chegar no resultado de cálculo, né? Até empírico, até aquele que a gente sabe que dá certo, né? Sem calcular mais ou menos de cabeça. Mas existe uma certa sabedoria nisso, e Jesus não entrou nesse aspecto também. O que importava não era como essa casa estava sendo construída, se de uma maneira rápida, se de uma maneira lenta. O que importava era se essa casa permaneceria de pé, meu amado. Quando a gente abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 23, diz assim: porque como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meu amado, apenas pela sua sabedoria você não consegue construir a casa, você não consegue construir a sua vida. Muitas vezes a gente se apega tanto na realidade de que eu sou alguém na vida, que eu estudei, que eu... Meu amigo, você não serve para nada, no final das contas, no reino de Deus. Não é por quem você é que você é salvo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de você, é dom de Deus. Então não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para ser mais salvo. Não há nada que eu possa fazer no sentido de que procure outros caminhos e construa minha casa. Eu só consigo construir sustentavelmente se a rocha onde está apoiada a minha estrutura for Cristo. Não adianta eu construir através de sabedoria humana uma vida inteira e no final dela descobrir que eu não tinha apoiado na rocha, que qualquer probleminha pode levar embora aquela casa que eu demorei tanto para construir. Então a dica que eu te dou, meu amado, se você está pensando em construir, olhe bem o terreno que você compra. Teve uma igreja aqui em São Torquato que comprou um terreno bonito com a intenção de fazer uma igreja maravilhosa, grande, só que quando fizeram a sondagem do terreno, quando foram ver aonde eles iriam construir, eles descobriram que não teria condições de suportar aquela carga, porque não teriam aonde apoiar a estrutura. Era tudo lama embaixo. São Torquato é um lugar que é mangue, então dependendo da carga e do ponto onde está, da maneira que você queira distribuí-la, você só consegue fazer isso gastando muito dinheiro. Então, assim, eles perderam tempo, gastaram, investiram, para depois descobrir que o que eles queriam fazer não teriam um apoio. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo através
de inteligência humana, buscando uma solução para os nossos problemas que só Jesus pode dar. Muitas vezes a gente perde tanto tempo sem entender que quem nos traz isso é Cristo. A Bíblia fala que a pregação é loucura para o judeu e loucura para o grego. O grego queria sabedoria. Que sabedoria há em uma pessoa que morre numa cruz? Numa morte destinada aos bandidos. E também nos traz sobre a crucificação, que era um escândalo para os judeus. E hoje a gente sabe que através do escândalo, da loucura da pregação, é que nós somos salvos. É através da palavra de Cristo, através do estudo contínuo, através de apoiar a nossa vida nele, que nós temos essa tranquilidade, essa segurança de prosseguirmos na nossa vida de uma maneira segura, de uma maneira tranquila. E por último, quando a gente vai construir, quando a gente vai construir uma casa, a gente tende a imitá-la. Quando a gente vai no terreno e fala assim, não, a casa do vizinho aqui é grande, então eu posso construir uma casa grande no meu terreno também. A gente acaba trazendo, mas, na verdade, Jesus não fala nada desses parâmetros. Por final, as duas casas, a gente pode tomá-las como idênticas. E mesmo assim, o que vale é a qualidade de onde nós estamos apoiando a nossa casa. Lá em Judas, capítulo 1, ou único, versículos 20 e 21, diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, meu amado, eu queria dizer para você que isso traz para nós a visão da individualidade. O seu relacionamento com Deus individual. Não adianta eu querer comparar o que eu estou construindo com aquilo que as pessoas estão construindo. O aspecto de respeito a mim. Algumas pessoas decoram textos muito rápido, algumas pessoas têm a facilidade para falar, outras pessoas tocam, cantam, outras pessoas fazem tantas coisas. Mas se eu quiser me comparar com essas pessoas, esquecendo do meu relacionamento por ser individual com Deus, já começa errado. Se a gente pegasse e falasse assim, o tubarão é um animal fantástico, feroz, nada, muito rápido, e todos têm medo dele no mar. Aí se eu trouxer ele para a realidade aqui da Terra e quiser compará-lo com qualquer outro animal que seja terrestre, é uma loucura, porque dentro do mar ele é isso tudo, mas saiu de lá ele não é. Então nós temos que tirar cada ser com base na sua individualidade. E, meu amado, cada casinha dessa, cada pessoa é um ser individual perante Deus. Então o seu relacionamento é individual. Não é porque a minha mãe ora 10 horas por dia, entre aspas, vamos botar assim, que eu também oro. Não é porque eu tenho colegas meus que fazem uma coisa que eu também faço. E a gente tem que entender que também, da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus é individual. A gente tem esses parâmetros construtivos, de querer comparar a nossa realidade de outras igrejas, de querer comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. Respira. É individual. Sabe? Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua maneira de aprender. Alguns aprendem mais ouvindo, outros só vão conseguir aprender lendo, outros só vão conseguir aprender praticando aquilo várias vezes. E o que a gente tem que entender é que o nosso relacionamento com Deus é individual. A nossa oração, o nosso cuidado com a palavra de Cristo é individual. Não basta a gente querer comparar o que a gente faz com das outras pessoas. Às vezes o que a outra pessoa faz é muito, e mesmo assim é pouco para você que tem capacidade de fazer mais. E muitas vezes o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas têm a capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo que se a gente quiser andar com ela, a gente se atrapalha. E a gente tem que entender que isso também é individual. A maneira que cada um vai construindo a sua casa, que cada um vai sendo edificado, é individual. Mas lá em Judas a gente vê, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé. Então não importa a velocidade que está subindo as paredes, não, amada. O que importa é aonde a gente está subindo. O que importa é aonde a gente está construindo, E depois a gente vê o material a gente vai vendo depois, E a gente vai estudando isso e vai vendo que cada um tem o seu tempo. Mas o importante é saber que o projeto de vida começa pela fundação. Muitas vezes a gente está tão preocupado em parecer, em ser rápido, que a gente esquece de
começar lá de baixo. Começar lá do básico. Começar lá da base, lá daquela estrutura que vai segurar todo o resto. A Bíblia diz em Tiago 1, 22 e 24, assim, e sede obradores da palavra, né? Que seja, deixa eu abrir a minha versão aqui, essa versão aqui, do celular, para ficar mais tranquilo. Mas assim, a Bíblia diz, sejais participantes da palavra e não alguém que seja, alguém que simplesmente está olhando. Deixa eu abrir aqui certinho. Tiago, capítulo 1, versículos de 22 até o 24. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com discursos falsos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. E muitas vezes a gente está tão preocupado em ser apenas um escutador da palavra de Cristo que esquece que a essência não é escutar. A essência é cumprir a sua palavra. Porque lá no começo, quando a gente começa a ler esse trechinho que a gente leu, né? Diz assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Meu amado, construir uma casa está na ação. Não está apenas na leitura, não está apenas em ouvir, está em agir como Cristo agiu. Está em construir uma vida cada dia, passo a passo. Assim como Cristo vem nos ensinando. E quem escuta essas palavras e pratica, vai construindo. E Jesus assemelha um construtor prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Porque desce a chuva, correm os rios, sopram os ventos, combate contra aquela casa e não cai. Porque ela está edificada sobre uma rocha. A rocha que é Cristo, a rocha que é a nossa salvação. E toda vez que a gente faz diferente disso, vem um ventinho, vem uma chuva, vem qualquer dificuldade e a gente cai, desmorona tudo, porque a gente não está firme na rocha. Terminando, meu amado, eu quero dizer para você que a fundação é um sistema pelo qual as cargas da estrutura são transferidas para o solo. Onde aquelas cargas todas vêm do telhado, vêm das lajes, vêm da viga, vêm de tudo e vai para lá. E lá ela é dissipada. Meu amado, eu não sei quais são as cargas, quais são os problemas que você tem passado durante esse período louco que nós estamos vivendo. Eu não sei o que faz mais falta para você. Se é ficar longe da família, se é ficar longe dos amigos, se é ficar preso dentro de casa, se é o medo de morrer, se é a doença que vem afligindo, né? E vai machucando os nossos corações aos poucos. Mas eu quero dizer o seguinte, se você apoia a sua casa em Cristo, você tem onde dissipar todas essas cargas, toda essa dificuldade, todos esses problemas, sabe? Quando a gente fala de fundação, a fundação não é um elemento isolado, a fundação é um sistema. A fundação é algo onde a gente vai distribuindo o que nós temos, sabe? Aquelas cargas, aquele peso, tudo em Cristo. E lá elas são dissipadas, lá eles são resolvidos, lá eles são perfeitamente equilibrados. Né? Quando cantamos, tem um hino que diz assim, que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Meu amado, construa sua casa sobre a rocha, apoia sobre um terreno firme e descanse. Quando a gente tem a certeza de que a nossa casa está apoiada em terra firme, em rocha, nós podemos dormir tranquilos. Nós temos certeza que não vai acontecer nada que possa nos prejudicar. Nós temos certeza que ainda que o telhado voe, a casa estará lá para podermos repor esse telhado. Ainda que uma parede dê uma trincadinha, nós vamos rebocar e passar massa. Ainda que uma bola venha e quebra a nossa janela, a gente troca o vidro, ou quem tem dinheiro troca até a janela logo toda. Mas a nossa estrutura está ali, firme, baseada sobre uma rocha que não sai do lugar. A rocha que muitas pessoas chutaram, né? Que muitas pessoas tentaram tirar para longe, serviu de peça de tropeço antigamente. Mas Deus colocou como pedra de esquina. Ele colocou como pedra principal sobre o ponto de partida de onde nós construímos a nossa vida. Amém? Que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai.
Te agradecemos, Pai, porque através da Tua palavra somos consolados, Pai. Através da Tua palavra, Deus, temos total certeza de quem o Senhor é em nossas vidas, Pai. Te agradeço, Pai, pelas palavras de amor que o Senhor tem para nós, Pai. Te agradeço, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem levantado nesse tempo difícil para poderem estar presentes em Tua casa, Pai. Levanta a Tua palavra a outras pessoas. Não, Pai, nós não queremos visualizações. Nós não queremos um número grande, Pai, de pessoas assistindo. Nós queremos, Pai, que as pessoas sejam alcançadas através da Tua palavra. Queremos que as pessoas sejam incomodadas. Queremos que as pessoas venham a ter um encontro real contigo, Pai. Nós queremos que as pessoas possam ter informações de onde podem depositar suas cargas, de onde podem depositar a sua vida, Pai. Sê conosco, Pai. Nos guarda, nos protege, abençoa a Tua igreja durante essa semana. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.